Quando Araon vai visitar a mãe, ela escuta a mãe falando que ela é filha de um cara que provocou lá aquela Aquela revolução lá, né? essa revolução de 10 anos atrás. E aí você entende que essa história tem muito mais do que um simples romance de eunuco com um príncipe, porque a gente começa a entender que o pai dela, na verdade, tipo, foi um agitador, né, da revolução de 10 anos atrás, e que é extremamente procurado, e que foi justamente por isso que ela e a mãe fugiam, frequentavam cidades e cidades, né? É falado isso no começo da série, mas não é explicado por que ela mudava de cidade para cidade. A gente descobre por que ela precisava disfarçar de menino, né? Porque, enfim, acabaram descobrindo que ele tinha uma filha, né? E como ela viveu como homem, né? Ia ficar mais difícil de encontrar, né? Também tem isso, né? O pai dela fez acontecer essa revolução, foi ele que causou, né? Aquele trauma no rei, né? E o rei foi quem expulsou o cara de lá, né, e tal, e o pai dela foi dado como morto, tal, né, então tem todo esse passado que acaba afastando ela do príncipe, né, porque afinal ela é filha de um traidor, né, e tal. Mas é assim, como ela tá sabendo de tudo isso, ela volta pro palácio e tenta passar o dia mais feliz possível com o lado do príncipe, assim, né. Ela pede para passar o dia todo do lado dele e tal, lá, fica abraçando ele e tal, né, eles até quando ele vai dormir e tal, estão juntos. E aí ela foge, né? Resolve sair do palácio, abandonar ele, e ela até deixa a pulseira lá e tal, né? Então ela resolveu que não ia ficar mais com ele, porque não tinha como, né? Depois que ela descobriu o passado da família dela, né? E também, tipo, ir atrás da mãe, né, no caso, né? Sei lá, não sei definir se foi a melhor escolha dela, né? Ela vai atrás da mãe, né? A gente descobre mais uma vez, né, aquele plot famoso lá da rainha que tá grávida, que provavelmente vai nascer uma filha, aí ela pega lá uma mulher lá, uma nobre lá, e que vai ter um filho, vai ter um bebê que pode ser que seja menino, né? E aí ela quer roubar o filho dessa mulher e tal. É aquele mesma coisa que a gente viu em outros dramas já, né? É bem batido isso, né? Nessa época não adianta você nascer garota, né? Então, tipo, seria qualquer outra coisa, né? Menos sucessora real, né? Sempre que nasce o príncipe, ele pode ser herdeiro, né? E aí ele vai casar com alguma nobre ou alguma nobre que vai ser elevada ao nível de princesa, né? E se nasce menina, é princesa mesmo, e ela casa com um nobre ali, então fica meio que todo mundo ali na nobreza ali, mas o importante são os príncipes, né, que nascem. Bom, isso é um crime sério, né? Porque a rainha aí, ela sim, ela conseguiu forjar a ponto da criança real ser passada para frente, né? Tipo, na verdade ela queria que tivesse morrido, né? Coisa que não aconteceu, né? Ela queria matar a criança, olha que louca, ela queria matar a criança, mas aí o nosso pintor lá conseguiu salvar a criança de ser morta e foi colocar junto com as Giseng lá para cuidar, né? Falou, olha, eu achei uma criança que vocês podem cuidar para mim, já que ele é tipo super amigão delas, né? E acaba levando para lá, né? A filha aí do ministro, eles tentam, né, fazer lá o príncipe que já é regente se tornar rei, né, e escolhem ela para ser a princesa herdeira, né, para ficar com ele, ser tipo a noiva dele, né. Então ela passa a ter treinamento, ela ganha um pavilhão para ela, né, ganha as damas lá para cuidar dela. E aí, no caso, o pintor ele vai atrás lá da Araon, né? Porque ele tá tentando, tá investindo, né, nela, né? Agora que ela não pode mais ficar lá no palácio, vai ficar longe do príncipe, ele tá tentando, né, ficar com ela, né? Só que ele vê que não tá fácil, né? Que ela não deixou de gostar do príncipe ainda, né? Exatamente. E é engraçado isso, né? Porque a gente tá vendo esse tipo de coisa e a gente tá vendo que não vai mudar, entendeu? Não desiste. Não vai ter jeito, né? Tanto que dá um jeito lá, dá-se um jeito dela encontrar o príncipe de novo, né? Ele dá um jeito de ir até ela, né? Assim, aquele grupo que eu tinha comentado, né, da Nuvem Branca, né? Ele tinha um traidor entre eles que estava contando as coisas lá para os ministros malignos lá, né? Ele acaba sendo pego. É, começam a colocar pela cidade lá
retrato falado da Araon, né, falando que ela é filha do traidor e não sei o que, ela começa a fugir dos guardas, né. Até nesse momento aí ela tá tentando dar um jeito de finalizar aí as coisas que ela tem com o príncipe aí, né, ela aponta essa faca aí pra ele, né, pra ela ser presa logo de uma vez e resolver tudo, né. Mas não dá muito certo, né, porque ele acaba usando essa faca aí pra arrebentar a pulseira, né, que eles estavam usando, que eles tinham ganhado, né, e meio que simboliza tipo meio que um término entre eles ali, né. Que não durou muito, diga-se de passagem. É verdade, né. Ela fala, né, de todo esse problema, todo esse passado que ela tá sabendo da família dela, né. Ela explica pra ele porque é tão difícil eles ficarem juntos, né. Exatamente. Além disso, você é o rei, né? O príncipe, quer dizer, o futuro rei, né? Então não vai rolar, né? É, e ele tá pra casar, né, porque tá pra rolar lá o casamento, tá todo mundo se preparando pra casar, pro casamento, né. Devo dizer aqui que nunca levei fé nesse casamento. Ah, tá prometido, vai casar lá, então desculpa. Eu tava esperando a hora de dar errado, e foi justamente o que aconteceu. É, não, tipo, tá lá todo mundo preparando. Imagina o pessoal fazendo uma festa, né? Preparando tudo, o ritual lá, e de repente surge uma pessoa para a mãe da Araon, né? Que é o pai dela, né? Ele não tinha morrido, né? Olha que coisa, né? Quando eles contam isso pro rei, pro atual rei, ele tem um ataque lá de Ah, Ciributico lá, né? ataque de pelanca. É um espetáculo, porque ele surta, né? Ai, meu Deus, o cara da Revolução de 10 anos atrás está de volta. Ah, meu, menos, né? Menos, né? Daí assim, ele fica com medo e isso acaba, né, ele dá chilique e isso acaba interrompendo o casamento. E aí tem, né, ele tem que resolver esse problema com o pai dele lá, né, o príncipe. A gente vê aí o pintor entregando a criança lá, né, para as damas lá, para Giseng, né. Peraí, esses soldados aqui, eles aparecem lá na casa da mãe da Araon e eles acabam capturando, né, o pai da Araon. Até falam, né, que ele estava querendo fazer uma nova rebelião, não sei o quê, né? E aí o rei, né, fica com aquela cara, né, meu Deus, prenderam o cara, né? Ele tá vindo para cá, né? Fica cagando de medo, né? É. O pior é que, tipo, não, cara, assim, falando sério, eu entendo que o pai dela foi foda pra caramba. Aliás, eu nem acho que ele foi tão foda assim do jeito que é vendido as coisas, mas eles dão a sensação que, nossa, o cara é fodão, que o cara derrota qualquer pessoa, que não sei. Desculpa, todas as vezes que ele apareceu não aconteceu nada disso, então não, Não não... teve tempo, né, de fazer isso. Nossa, mas então falhou na vida, né? Porque todos os filmes que ele apareceu não. Ele acaba sendo preso lá, ele vai pro palácio lá, pra cadeia no palácio, e aí a Raun quer ver o pai, né? Porque ela não lembra dele, né? Aí ela acaba sendo ajudada pelo espadachim, né? Eles se disfarçam, né? Agora chegou a vez dela, né? Ela já era eunuco, agora se disfarçou de guarda para poder ir lá na prisão para falar com o pai, né? Acaba encontrando o príncipe lá e tal, né? É até nesse momento que o pai da Araun, né? O sogrão aí, né? Ele fala pro príncipe, né? Ele fala o ponto de vista dele, dá umas aulas, dá umas dicas do que ele queria fazer e tal, né? E ele fala sobre para não abandonar o povo, né? Que é uma coisa que o príncipe ele já convivia muito, né, com o povo lá, então ele acaba aprendendo algumas coisas ali, né? Enfim, ela acaba vendo o pai dela, né? Ele percebe que é filha dele, né? Que é filha dele, né? É mais um que não é burro, né? Porque ela tava vestida de homem de novo, né? E aí tem tipo eles fazem esse interrogatório aí, o próprio rei, né? Vai interrogar o pai da Araon. Ele dá lá a lição de moral dele, né? E eles acabam capturando a Raon, né, que estava vestida de guarda, e jogam ela lá no meio, né? O príncipe não quer deixar matar o pai da garota que ele gosta, né, e tal. E eles falam, né, olha, então a gente vai matar ela aqui na frente, né? Já que ela não, vocês estão falando que não conhecem ela, né? Que ela não é filha dele, né? E aí tem todo um rebuliço ali, né? Toda uma treta louca ali, como tinha gente da Nuvem Branca infiltrada entre os soldados, né? Essa parte da história, assim, eu juro que me atrapalhei diversas vezes para entender aí, porque é sempre um plot twist, né? Tipo, é o traidor do traidor, né? Tipo, foi que eu olhava e falei, que isso? Tá todo mundo se apontando arma ali, e aí finalmente a gente vê, né, acontecer
o espadachim, super amigo do príncipe, e aponta a arma pro príncipe, né? Mais um E plot twist, eu não esperava isso. aí o pessoal consegue fugir, né? Leva Araon, né? O pessoal da nuvem branca, e aí o nosso amigo espadachim aí é flechado até, né? Não poder mais, cai duro no chão, né? E aparentemente ele morre, né? Só que não, né? Esse para mim é um dos defeitos desse K-drama, porque, aliás, não só desse, de outros também, que parece que a pessoa tem medo de matar o personagem, porque assim, tava tudo certo que ele morreu, tava tudo certo. Não fez diferença, né? Ele tá vivo ou morto, mas ele não morre, né? Ele fica tipo um mês lá em coma lá, se recuperando, né? Quem trata dele é o avô da Araon, né? E o príncipe vai lá e tal, só que eles ficam meio que separados nessa parte aí, né? Logo que acaba essa treta aí, né? Desse interrogatório, né? Passa um tempo, né? Aí você vê que o príncipe ele dá uma fugida ali, porque ele tá tentando, ele vai até o pessoal lá para pegar provas de que os ministros fizeram besteira, né? Fizeram coisa errada. E aí ele leva lá e começa a falar todos os podres que ele descobriu, né? Para ferrar todo mundo, né? Nessa parte, a rainha malvada, né? Ela dá um jeito de visitar lá onde está a filha dela que ela abandonou, que ela descobre que está com as sangue lá, né? A própria princesa herdeira acaba pegando a criança ali, né, e tal, leva para ela ver e fala, olha que criança bonitinha, né, e é, tipo, a rainha, né, uma puta, porque, tipo, era a filha dela, tal, né, ela não sabe que reação ter, né. O pior é que, tipo assim, a rainha, ela. Eu não. Assim, eu senti que a intenção era fazer se ela despertava a mãe dentro dela, né? Porque eu acho que foi sem coração nenhum querer matar a criança. E a forma que ela, toda vez que ela descobre que a filha dela tá ali perto, ela trata com desdém. Então essa cena para mim foi importante para mostrar que não, que a rainha, como que eu vou dizer assim, a rainha não é tão fria desse jeito, né? Ela estava sofrendo muito ver a criança ali na frente dela, né? Ela tava se segurando, né, mas tava complicado ali, né. E, bom, a gente tem a cena aí que vai levar pro último episódio, né, a princesa herdeira, ela tá tentando ali, né, de alguma forma agradar o príncipe, né, porque já que é a posição dela, né, já que mesmo, ela sabe que ele não liga para ela, mas enfim, ela leva ali um chá, né, para ele tomar e tal, e aí, tipo, ela vai servir o chá para ele, né, e acontece do anel dela de prata ficar manchado, né? Isso significa que tem veneno na bebida, né? Ele toma só um pouquinho, mas já é o suficiente para ele passar mal, né? Ele cai duro ali, né? Vou te falar que eu não conhecia dessa do anel. No episódio anterior, alguns episódios anteriores tem uma comida também, né? Que fica com o palito lá que eles usam para comer, fica, né? Preto também. E essa é a segunda vez que acontece isso, né? Só que naquela vez não era veneno, dessa vez era, né? Enfim, aí, né? Por acaso, o avô da Araon foi um grande médico que trabalhou no passado, né? E acabam chamando ele para ir lá cuidar do príncipe, né? E obviamente que ele não vai sozinho, né? Eu acho que esse é o momento que a gente espera, né, de final de série, né? Ele leva a neta dele, né? Vestida de enfermeira ali, de médica, né? E até tá com uma máscara no rosto para tampar, assim, né? Acaba conseguindo entrar lá no palácio, né? Cuidar do príncipe, né? E, tipo, ele tava mal ali, até a princesa herdeira visita ali, né? Ou ele e tal. Mas aí o príncipe que tá na pior percebe, né? Que quem tá na frente dele ali é a Araon, né? E puxa ela pra perto dele, né? E lógico que, tipo assim, ela estava proibida de chegar perto do castelo. Lógico que ela estava sendo procurada, porque eu lembro dessa parte da novela que tá vários cartazes com o desenho do rosto dela nas cidades ali, né? Nos vilarejos ali em volta. E aí, tipo, ela conseguiu a desculpa ideal para chegar perto do príncipe, né? E eles conseguem ter esse diálogo, né? Você vê que eles estão juntos ali, né? E no caso, a princesa herdeira vê, né, a cena ali, né, dos dois juntos ali, né, porque até tá sem máscara já, né, a Araon, e ela percebe que realmente ela não vai ter chance, né, a Araon sempre vai dar um jeito de estar perto do príncipe, e enfim, né, a gente tem aí esse encontro aí final do príncipe com a rainha que estava querendo se desfazer de novo da criança, né, e a criança começa a chorar e ela meio que ela não consegue mandar matar a filha dela mesma, né?
Nessa parte, Araon encontra novamente, né, aquela princesinha lá, né, que ela tem esse problema de ser muda, né, a gente acabou não comentando, né. Ela teve um trauma quando era pequena, e a partir disso ela parou de falar completamente, né, ela falava escrevendo no caderno, que é uma coisa muito oitava noite, né. E depois você desembesta. Então, ela tá escrevendo no caderno para se comunicar, e ela resolve contar o que ela sabia do passado, né, e olha que coisa importante ali, né. Ela vai numa sala onde ela ficou presa num armário uma vez, né, e aí ela resolve falar, né, ela consegue falar pela primeira vez aí, né, e ela conta que tem algo guardado No embaixo assoalho, né? do assoalho, e é uma carta, né, era a carta que a mãe do príncipe ia mandar para ele, né, que acabou sendo guardada ali por uma dama da corte, e essa dama da corte foi morta pelo primeiro-ministro. Então a carta finalmente é revelada, né, e essa atriz aí tá lá no Apostando Alto, né? Do ano passado ela tá um pouco mais velha aí, ela tava fazendo. Ainda era Kid aí, né? Nesse Kid Drama, né? Eu achei uma coisa engraçada que, assim, quando eles apresentam esse plot da garota assustada lá, pelo ministro, né? É um do ministro, não, pelo. É, o primeiro-ministro. E aí, quando ela se assusta, só quando ele chega perto, eu tava esperando alguma coisa, porque, sei lá, eu acho que eu sou viciado em novela brasileira. Viciado não, já fui. Em novela brasileira, eu tava esperando que, de repente, ela tivesse sido algum trauma com ele, alguma coisa assim de mais diretamente, não que ela ficou com trauma porque ela assistiu o assassinato de uma pessoa na frente dela, né? Então foi curioso, porque assim, quando é apresentado, eu estava esperando outra coisa, eu não estava esperando isso. No fim, ela acaba conseguindo voltar a falar, ela resolve esse problema aí, né? Que ela podia ter resolvido antes, né? Um bom tempo atrás. Mas enfim, ela resolve, a carta é aberta lá, eles conseguem ler, né? A gente descobre que no passado o primeiro-ministro estava tentando ferrar com a rainha que é mãe do príncipe, né? Nessa parte o pessoal descobre que a Araon tá lá, vestida de médica e tal. O nosso próprio desenhista aí, né? Filho do ministro lá, resolve ir atrás dela, né? Estão querendo que, pode até matar ela e tal, mas acaba com ela de uma vez e aí ele ameaça, mas na verdade ele queria proteger ela, né? Dos caras ali, né? E fazer ela fugir. Só que, né? Ele vence alguns caras, mas acaba sendo ferido mortalmente e ele empacota, né? A rainha, ela tem uma cara de pau muito grande, né? Tá tudo meio que se resolvendo aí, né? Porque ela tá conversando com o pai dela, né? Que é o primeiro-ministro. E eles estão tá um falando podre do outro, né? E nessa parte, o príncipe e o rei estão ouvindo a conversa. Então, tipo. Essa cena, na verdade, para mim foi truco, né? Porque ele falou, ela falou, ele falou mais um pouco, ela retrucou. Falei, que isso, amigo? Tipo, e o rei e o príncipe ouvindo tudo, né? Eu falei, pô. Eles pegaram no pulo os dois lá e não tinha mais o que fazer, né? Tipo, os dois são culpados, ele é condenado, aí ele fala que vai pegar alguma coisa numa sala ali onde ele guardava as coisas dele, né? Antes de ir embora tal. Ela é exilada, né? Como toda rainha má de Sagu, né? Aí ele vai lá na sala pegar as coisas dele, na verdade ele ia pegar uma arma aí, né? Ele acaba se matando. Aí a gente vê o rei fazer alguma coisa de útil nessa bodega toda aí, porque a, a princesa herdeira desiste de ser princesa herdeira, né? Ele fala, olha, se você for embora, você não vai poder ficar com ninguém, né? Você vai ser um nada, né? Mas ele consegue liberar ela e não ferra o nome dela, ela pode ficar com alguém. Então a gente vê o rei fazendo algo de útil, né? E nisso a gente vê que o rei deixa de ser rei e a gente passa a ter um novo rei, né? Olha só. É o esperado, né? Sobre a rainha lá, eu acho que foi, como eu vou falar assim, o final da novela tem muito de investigação, né? Porque o príncipe ele começa a investigar quem estava sabotando ele. E aí ele encontra as pessoas e ele encontra as provas, né? Então, tipo, um pouco antes, teve outros pessoas ali da corte, né, que se ferraram na investigação. Então é algo que assim ele precisou fazer isso para ele ter respeito e virar rei. E eu acho justo isso no final da série, ele finalmente conseguir virar rei, né? Ele vira rei, ele restabelece alguns ministros que tinham sido tirados do poder e tal, né? E a gente tem lá os eunucos
abrindo lá concurso para eunuco de novo, né? E tem uma menina que entra de eunuco lá, não entendi por quê, não entendi qual é o motivo, mas não vai parar de ter eunucas lá, né? Ela até dá uma piscadinha para a câmera, eu falei, nossa, que é isso, né? Não faz Segunda sentido. temporada. Ah, olha lá, isso é para o pessoal ficar perguntando nos grupos, né? Vai ter segunda temporada? Mas não vai ter, porque é de 2016 esse aqui drama. Aí o casal secundário fica junto, né? Eles se beijam lá na frente como fala, das damas ali, né? Dos eunucos, né? Esse casal é uma caricatura imensa, né? Tipo, do começo ao final, eu até achava que, assim, para terminar bem Zorra Total, ela ia engordar e mesmo assim casar com ele, né? Mas não aconteceu, né? É porque ele era apaixonado pela gordinha, né? Ele até acha que ela fez mal de emagrecer, né? Mas, enfim, o príncipe que agora é rei, né? Ele continua indo lá com o povo, né? Ele é amigão lá da galera, né? E tal. Aí, no caso, a Raon volta a. Aliás, eu esqueci de falar, ela foi perdoada por ter ajudado, né, a resolver os problemas lá no palácio. Ela foi perdoada pelos crimes do pai, porque o crime não era dela, mas enfim, né? Ela volta, ela começa a viver como mulher, ela começa a escrever livros, ela escreve um livro, né, que tem esse nome aí, né, da Luz da Lua desenhada pelas nuvens, né, que é o nome da K-drama, né, e ela põe um desenho do príncipe na capa do livro, né, e aí ele aparece lá para cobrar direitos conexos, né. Exatamente, né? Aí não pode usar a dublagem. Mas eu acho que ninguém entendeu essa piada, mas enfim, a gente. Mas ele tá lá, né? Ele foi lá cobrar a porcentagem dele no lucro, né? E aí é a cena final, né? Eles estão mais ou menos juntos. Ele tá aí conversando com ela, falando do projeto dele. Ela fala que ela escreveu o livro pensando no que ele queria transformar o país e tal, né? E aí tem o que eu tinha comentado, né? Naquela cena lá, antes dele falar que tinha achado a mãe dela, né? Ele fala que ele queria criar um novo país, né? Com novas leis e tal. Então, ele estava preparando aquilo, né? E ela ia ser uma dessas pessoas que iria ser desse país aí e tal, né? Praticamente está dizendo que ele vai fazer uma reforma lá para poder ficar com ela, né? Só que acho que por enquanto ainda não teria como ele ficar com ela, né? Porque ela não é de uma família nobre e tal, né? Eu acho que terminou do jeito que a gente queria com esse beijo e tal, mas assim, na ficção, né? Porque a gente. Não é a primeira vez que eu vejo isso em série, eu acho que o Mr. Queen também trabalha isso no meio de um passado utópico, né? De mostrar que o rei mudou as leis e tal. Na minha concepção, eu acho que eles ficaram juntos e conseguiram se casar, mas a série não aborda isso, né? A série simplesmente acaba no beijo, né? Fica jogado aí, mas dá a entender que eles ficaram bem, né? E que se ele conseguir aí fazer a nova gestão que ele queria aí, né, vai ter um jeito sei lá, nobrificar a família dela, né, e depois, porque quando uma pessoa nobre lá, ela podia ser selecionada para virar, sei lá, para ir para o palácio, ou virar uma dama de companhia de alguma princesa ou rainha, e no fim podia subir de cargo, virar princesa e casar com o rei, sabe? Até lá no Lua que Abraça o Sol tem isso, né? Então é uma parada que dá para fazer, só não mostraram aí, né? Porque acho que ia tomar muito tempo, né? Mas eles se beijam, né? Ficam juntos aí, tem esse lugar florido aí e tal, e finalmente acaba, né? Não é isso. Aí a gente tem o final, na TV a gente vê algumas imagens da série e tal, no Viki ele corta do nada, né?